Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um texto bíblico para a meditação. Encontramos no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Marcos, no capítulo 5 e o versículo de número 15, onde está escrito assim: E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. O texto relata-nos sobre a libertação do endemoniado gadareno. E dentro deste assunto e outros que faremos menção, vamos falar sobre Jesus, aquele que muda situações. Aqui encontramos um homem oprimido, escravizado, separado, temido, por condição da vida que ele estava vivendo, sendo dominado por espíritos malignos que pressionavam contra a vida dele e procuravam acalmá-lo ou detê-lo para que não fizesse mal nem a si nem aos outros. E diz-nos a palavra que os espíritos malignos o levava para que fizesse a sua morada nos sepulcros. E eles ainda nem com cadeias o podiam prender. Muitas vezes, ele preso em cadeias, as cadeias se tornaram em pedaços. Nada poderia deter e prender aquele homem perturbado, atormentado, endemoniado. E a palavra de Deus nos relata que ele também se feria com as pedras, machucava-se a si mesmo. Olhando esta cena, é algo penoso. Traz no coração sentimento de dor por ver em que condições o ser humano se deixa levar quando portas e brechas se abrem na sua vida e espíritos malignos encontram lugar, adentram aquela vida e começam a conduzi-la com violência, com maldade, com tantas coisas que lhe trouxeram tantos prejuízos para ele, para a sua família, para aqueles que o conheciam. Até que, num determinado dia, o Senhor Jesus, no seu caminho, ele decide ir para a província dos Gadarenos. E quando Jesus desce do barco, a primeira coisa que se lhe vê ao encontro é aquele endemoniado que tinha vindo dos sepulcros ao encontro de Jesus. Se fosse outras pessoas, ao vê-lo ao longe, logo teriam corrido dele, com medo. Mas Jesus, o Filho de Deus, o Deus encarnado, que ali estava e que veio com a finalidade de buscar e salvar os perdidos, de libertar os oprimidos, de expulsar os demônios, de curar as enfermidades, de trazer solução a problemas impossíveis ao ser humano, quando muitas das vezes se encontra limitado, pressionado e, portanto, sem nenhuma saída. Jesus veio para resolver esta situação. Jesus veio para mudar situações. E quantas situações Jesus mudou nos seus dias aqui na terra, e depois de glorificado nos céus, ele continua mudando as situações de vidas incontáveis. Inclusive, a minha vida foi mudada por Jesus, a sua vida foi mudada por Jesus, a nossa vida foi mudada por Jesus. Então, Jesus, o Deus encarnado, o Emanuel, Deus conosco, presente, ele está sempre pronto e atento para, por sua graça, poder e misericórdia, nos socorrer. E através disto, com ele está o poder para mudar situações
que nos comprometem, que nos fazem amargar uma vida de sofrimento, de tristeza, de desamparo, de amargura. Quando Jesus se apresenta, ele muda a situação. Aqui estava um homem amargurado, oprimido, escravizado, machucado, rejeitado. Portanto, Jesus não veio para rejeitá-lo e para expô-lo ao ridículo. Quando ele se encontra com Jesus, que tinha sua morada nos sepulcros, e que as pessoas dizem que ele andava de dia e de noite, clamando pelos montes. Esse clamor era como se fosse urrar, um clamor pavoroso, amedrontador. Mas quando viu Jesus de longe, ele correu e adorou-o. E clamando com grande voz, o espírito maligno falou na boca daquele homem: Jesus, filho de Deus, filho do Deus Altíssimo, conjuro-te por Deus que não me atormentes. Olha, para o demônio, Jesus era o atormentador. Mas para nós que entendemos a palavra de Deus, quem é o atormentador é o demônio. Ele que atormenta, que apavora, que deprecia e despreza as pessoas e leva-as a viver na iniquidade, na desobediência e na rebelião. Mas quando Jesus observa isto, Jesus calmo, sereno e tranquilo. Jesus nunca se alterou diante de situações incontroláveis para as pessoas. Ele sempre esteve no controle das situações. Com ele está o controle. E o que Jesus disse: sai deste homem, espírito imundo. Jesus não precisou bater no rapaz, Jesus não precisou surrá-lo, Jesus não precisou amarrá-lo com cadeias de força, camisa de força, não. Jesus disse uma palavra. O poder da libertação está na palavra de Jesus. E o que Jesus disse foi: sai deste homem, espírito imundo. Ele não teve outra alternativa a não ser sair, e sair de maneira imediata da vida daquele homem. Observe a grande transformação, a grande mudança de situação que ocorreu para este homem. De oprimido, de escravizado, de perturbado, de endemoniado, quando Jesus deu a palavra e aquele homem foi liberto, e a palavra de Deus afirma: se pois o Filho do homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aqui está, na prática, o que Jesus veio fazer. Ele veio para libertar. E ao expulsar o demônio, o homem foi liberto. E aquele que vivia nu, pelos sepulcros, pelos montes, daquela maneira deplorável, quando Jesus expulsa o demônio, a situação daquele homem muda. E observamos a reação das pessoas. Versículo 15. E foram ter com Jesus. As pessoas foram encontrar-se com Jesus lá na cidade de Gadara. E quando elas estão indo ao encontro de Jesus, elas observam ao lado de Jesus, próximo de Jesus, estava ali aquele homem que fora endemoniado, que tinha sido possuído por uma legião de espíritos. Ele estava assentado, ele estava vestido, ele estava em juízo perfeito. 3 coisas que impactaram as pessoas na mudança efetuada por Jesus. Jesus mudou a situação daquele endemoniado, porque ele não conseguia sentar-se, não conseguia estar vestido, não tinha juízo perfeito. Mas agora, pelo encontro com Jesus, ele sendo liberto, acalmou-se. A paz entrou naquele coração, a serenidade e a tranquilidade.
ele assentou-se para continuar ouvindo a Jesus. Ele vestiu-se, entendeu que não poderia ficar com a sua nudez à vista, ele agora estava vestido. E o perfeito juízo voltou a funcionar. A opressão soltou a prisão daquela mente, daquele juízo, porque Jesus libertou. E ao libertá-lo, ele estava ali. E as pessoas vendo aquilo, caiu no coração delas o temor. O que aconteceu? Como aconteceu? Nós o conhecemos, nós sabemos quem era, nós vimos o seu dia a dia, e agora totalmente diferente do que nós conhecemos. É assim, quando Jesus encontra-se com a vida humana e faz a libertação e muda a situação daquela vida, as pessoas ficam admiráveis. Como pode acontecer? Como tanta transformação acontece quase que no momento? Isto só é possível através do poder da ação poderosa de Jesus Cristo. Aqui está um exemplo. Jesus, aquele que muda as situações. Ele mudou a situação do endemoniado gadareno. Agora não era mais endemoniado. Agora estava são, perfeito. E tornou-se uma testemunha vibrante, poderosa e convincente de Jesus. Quando Jesus partiu, ele quis segui-lo. Jesus disse: não, torna para a tua casa, vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Ele agora poderia voltar para casa, para a família, para os amigos, para os vizinhos, transformado, mudado, liberto, abençoado, e agora tornando-se um mensageiro com uma experiência viva do encontro com Jesus. Este encontro com Jesus resultou a libertação daquele endemoniado. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis, as 10 cidades, quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. Quem olhou esta pessoa antes de Jesus, tinha uma impressão desta pessoa perturbada, perigosa, violenta, nu, sem juízo, sem sentido. Mas depois do encontro com Jesus, encontra um homem com juízo perfeito, assentado, vestido, e agora uma testemunha viva para dizer o que Jesus fez na vida dele. E quantas vidas foram tocadas por aquele testemunho e tiveram também um encontro com Jesus. Quem sabe no dia em que Jesus encontrou-se com você, você também estava perturbado, estava aprisionado, estava endemoniado, estava numa situação de miserabilidade, mas Jesus veio ao teu encontro e te libertou, e te salvou, e te perdoou. Ele mudou a tua situação, a tua vida já não é mais a mesma. Depois daquele encontro com Jesus, ele ficou marcado de uma vez por todas na sua vida. Portanto, você pode dizer a quem quer que seja o antes e o depois, quem eu era e o que aconteceu comigo no momento em que Jesus me encontrou, e quem eu sou hoje, depois daquele encontro maravilhoso com Jesus. Liberto, perdoado, transformado, salvo, garantido para a vida eterna, agradecido, alegre, feliz. Coisa que outrora não acontecia, porque nós estávamos dominados por um espírito de rebelião e de escravidão. Preso, oprimido, mas Jesus veio e nos libertou, nos tornou livres de toda a opressão. Hoje temos a liberdade para servir a Deus.
Então sirva a Deus com alegria, com graça, com fé, com gratidão, sabendo que quando Jesus chega, a situação não vai continuar a mesma, porque a situação, quando foge do nosso controle, ela mexe com a nossa mente, ela mexe com o nosso sentimento, ela mexe com a nossa vontade, a nossa alma fica perturbada, a situação parece que cresce diante dos nossos olhos e nós ficamos inertes, sem saber o que fazer e deixamos-nos levar por aquela situação que será de perigo e de destruição para a nossa vida. Mas a felicidade é que quando, numa situação semelhante a esta, Jesus se apresenta. E quando Jesus se apresenta, os demônios tremem. Eles sabem que com Jesus eles não têm nenhuma possibilidade de continuar dominando e aprisionando aquela vida, a mente, o sentimento, a vontade, perturbando a alma daquela pessoa. Mas quando Jesus chega, ele com uma única palavra, ele muda o quadro, ele muda a situação. Para o gadareno, Jesus disse: sai deste homem, espírito imundo. Eles não resistiram. Com Jesus não há resistência. Eles saíram imediatamente. E quando Jesus escolheu os seus discípulos, preparou-os para a continuidade da obra. Quando, após a morte e a ressurreição, ele se apresentou diante dos discípulos e deu a eles uma ordem, como que a dizer: o que vocês me viram ensinando, pregando, fazendo, curando, libertando, salvando, isto é o que vocês vão dar continuidade. Jesus disse, portanto, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E Jesus listou os sinais que haveriam de acontecer, dizendo o seguinte: e estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome, Jesus disse, expulsarão demônios, espíritos malignos que aprisionam as vidas na escravidão das trevas e a sentenciam para a condenação eterna. Mas em nome de Jesus, este nome que ele nos deu autorização para usar o seu nome, no nome de Jesus, os demônios se nos sujeitam, os espíritos malignos são expulsos e a pessoa fica livre da opressão diabólica que dominava a sua vida. Falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. O que Jesus fez com o gadareno, ele autoriza a mim e a você, na sequência do ministério de Jesus, a realizar em nossos dias, com a autoridade e o poder que há no seu nome, para expulsar demônios. E observe o que os discípulos fizeram. Versículo 20. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Os discípulos e apóstolos enfrentaram pela vida pessoas enfermas, oprimidas, escravizadas, pessoas destruídas, mas em nome de Jesus, eles anunciaram a palavra de Deus e aquelas vidas foram libertas. A situação de vida em que elas viviam foi mudada, porque onde Jesus está presente, nada permanece como está. Há uma mudança de ambiente, há uma mudança de vida, há uma mudança de sentimento, de pensamento e de vontade, porque Jesus presente significa mudança de situações. As pessoas podem estar chorando, sofrendo, sendo escravizadas,
Mas quando Jesus se apresenta, tudo dá lugar. Porque a autoridade de Jesus expulsa demônios, repreende enfermidades, liberta vidas, tira a tristeza, coloca alegria, tira a escravidão, coloca a liberdade, tira a morte, coloca a vida, tira a condenação do pecado e coloca a garantia da salvação. Jesus, aquele que muda as situações. Ele mudou a situação do endemoniado gadareno. Agora, uma testemunha fiel, verdadeira, vibrante e convincente de Jesus. Quem olhava para ele tinha a imagem do antes e do depois. Antes o via perturbado, agora o vê em sã juízo, falando de Jesus. Esta imagem deve ser estampada na minha vida. Quem eu era antes de Jesus, quem eu sou agora através de Jesus. Ela deve ficar estampada sobre a sua vida também. Quem era você antes de Jesus? E quem é você agora, depois de Jesus? E analise quantas mudanças Jesus operou na nossa vida. Quantas transformações foram realizadas na nossa vida, no nosso caminhar. Agora, a nossa visão está voltada para Cristo. Os nossos ouvidos estão atentos à voz de Cristo. O nosso coração está aberto para Cristo. As nossas bocas estão abertas para falar de Jesus. E nós estamos num caminho seguro, brilhante, de luz, que é Jesus. Ele disse, eu sou o caminho. Andamos por Jesus. Caminhamos com a fé voltada para Ele. Porque Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Ele continua hoje também, mudando situações. Quem sabe você ainda não teve um encontro com Jesus e está vivendo um momento, uma situação de trevas, de sofrimento, de opressão, de espíritos malignos manipulando a sua vida. Hoje Jesus pode apresentar-se a você e libertá-lo, expulsando esse espírito mau, libertando das trevas do pecado, da enfermidade, do maligno. E uma vez liberto, você está livre para servir a Deus. O gadareno não podia servir a Deus no estado de opressão. Mas depois que Jesus expulsou o demônio, ele pôde então com liberdade servir, glorificar e agradar a Deus. Que assim aconteça comigo, com você, com cada um de nós. Saber quem éramos antes de Jesus entrar na nossa vida e quem somos agora, depois que Jesus veio fazer morada no nosso coração. Quantas situações ele mudou e quantas ele continua mudando no nosso dia a dia. E nós só temos o dever de abrir o coração e os lábios e glorificar a Deus com o espírito agradecido pelo muito que ele tem feito a cada um de nós. Seja você também grato a Deus hoje pela mudança que Jesus operou na sua vida. Então, esta mudança operada por Jesus, ela veio para ficar. Não é uma mudança temporária, ela é permanente. Há um hino 111 da harpa cristã, ele fala sobre a mudança. Somente a primeira estrofe e o coro diz assim: que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo ele ao meu coração. Deu-me paz divinal, deu-me gozo e luz, entrando no meu coração, entrando no meu coração, entrando no meu coração. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo ele ao meu coração.
Eu andava perdido, Jesus me salvou, entrando no meu coração. Meus pecados sem conta, seu sangue lavou, vindo ele ao meu coração, entrando no meu coração, entrando no meu coração. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus, vindo ele ao meu coração. Que ele possa hoje entrar também no teu coração e fazer a mudança necessária. Jesus, aquele que muda situações. Que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.